Olá, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus se faça presente em cada vida, né? Em cada ser, em cada local. Muito bom a gente poder contemplar a paz do nosso Senhor Jesus. Queria deixar uma mensagem aqui hoje falando, né, de que os que não aceitam Jesus, né, esses já estão condenados, né? Diferente de quem o aceita. Porque às vezes a pessoa pensa que ela está nesse mundo, né? E se, eu não aceito Jesus e vou ir para o céu, né? Vai ter certeza que não vai. Não sou eu que estou falando, é a própria palavra do Senhor quem diz. Por isso a gente tem que estar muito atento nisso daí, né? Não adianta a gente só falar em Jesus, só falar em Deus. Nós temos que verdadeiramente o reconhecer. Mas antes, quero pedir aos amados que nos ajude, curtindo, compartilhando. Os que não são inscritos, se inscrevam no canal. Isso aí nos ajuda a levar essas mensagens mais adiante, né? Levar outras pessoas. Talvez está precisando só ouvir um versículo, né? Quantas pessoas aí em situação eh, de desistir da vida. E aí ouve uma palavra do Senhor a dar ânimo, né? Para voltar a viver novamente. Eu quero aqui deixar alguns versículos que se encontram em João, capítulo 3, vou ler do 18 ao 21. Diz assim: Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Olha essa palavra, né? Essa é uma palavra muito bacana para os tempos de hoje, né? Eu venho sempre falando aqui no canal, quantas pessoas, né, falando de Deus, né? Todo mundo fala de Deus, mas verdadeiramente seguindo, não. E o nosso Senhor Jesus não é diferente. O que acontece? Ele veio, né, para salvar os que querem ser salvos. Os que não aceitam Jesus já estão condenados. Isso daí a palavra está falando. Né? Muitas das vezes nós temos um problema muito sério de de ouvir pessoas que falam esse evangelho de confronto, né? Ninguém quer ouvir. Esse é um tipo de mensagem que quando você põe lá, as pessoas olham os primeiros minutinhos e já saem. Mas por quê? Tem medo desse confronto. Mas nós não devemos ter medo do confronto, pelo contrário, nós temos que o ouvir e colocar em prática, né? Para quê? É melhor você ouvir um evangelho de confronto, aquele que te confronta, aquele que te põe no caminho, do que ouvir aquele que passa a mão nos seus pecados e depois você vai para o inferno, né? Assim você ouve o que te confronta e ele te corrige, né? Através da palavra do nosso Senhor Jesus. E é o que está dizendo aqui. Muitos, né? O nosso Senhor Jesus, ele é luz. Então ele veio a esse mundo para dar claridade, né? Para clarear a vida das pessoas, para que as pessoas deixassem de andar no pecado, mas muitos não aceitam, né? Muitos não querem saber de Jesus, por quê? Com medo até das coisas que fazem, né, serem colocadas à luz. E elas não querem parar com isso daí. Mas o maior problema não é esse. O maior problema é que elas pensam, elas juram que serão salvas, né, andando nesse caminho e não aceitando a Jesus. Que aceitar Jesus é muito diferente de você falar em Jesus. Falar em Jesus a televisão fala, nem por isso ela vai para o céu, né? Falar de Jesus é muito fácil, todos falam. Agora, verdadeiramente andar no caminho de Jesus é outra questão. O que é você andar no caminho de Jesus? O que essa palavra quer dizer? Quer dizer que nós temos que verdadeiramente reconhecer o nosso Senhor. Se nós estamos fazendo coisa errada, nós temos que nos corrigir e andar verdadeiramente no seu caminho. Não basta falar Jesus, Jesus, Deus, Deus, eu amo o Senhor e continuar fazendo as maldades, continuar traindo, continuar mentindo, continuar enganando. Não adianta nada disso, né? Porque é como se a gente falasse em Jesus,
mas andasse no caminho todo errado. Isso daí pode ter certeza que não nos levará ao céu, porque o nosso Senhor conhece o nosso coração. Não adianta a gente ficar achando que estamos enganando a Deus, que não estamos. Nós estamos enganando a nós mesmos, né, falando em Jesus, não andando no caminho dele. É essa mensagem que eu queria deixar aqui, que a gente observe isso, né, que aqueles que não reconhecem Jesus e não andam em seu caminho já estão condenados. Condenado ao quê? Condenado à morte, né, condenado a viver no inferno, ao sofrimento eterno. Pode ter até uma alegria aqui, que é o que as pessoas, infelizmente, estão se deixando o tempo passar com essa pequena alegria causada aqui, mas se esquecendo da verdadeira alegria. Que verdadeira alegria é essa daí? Que é a de morar com o nosso Senhor Jesus, né? Todos querem ir morar com Jesus, mas não querem viver com Jesus aqui. E o que que nós temos que estar atento? Essa passagem que a gente tem aqui na Terra, umas pessoas mais curtas, outras mais longas, é um preparativo para nós irmos morar com o nosso Senhor. Se você o busca aqui, você o adora, você segue o caminho dele, automaticamente você já estará morando com ele na eternidade. Se você quer viver uma vida depravada aqui, fazendo os prazeres da carne, né, realizando, dando ouvido ao inimigo, que muitos não querem ouvir uma palavra assim, né, falando, dando ouvido ao inimigo. O que é dar ouvido ao inimigo? É fazer tudo que agrada ao inimigo. O inimigo ele não tem problema em você falar que não, que tem medo dele, que isso e aquilo. Ele só quer que você ande no caminho dele, ele não vai te aparecer, ele não vai te apurrinhar, não vai fazer nada. Ele só fica observando e escrevendo seu nome lá mais ou menos assim: esse é meu, né? E nós não podemos, nós temos que estar muito atentos sobre isso, nós temos que estar analisando as nossas atitudes para que verdadeiramente caminhamos no caminho de Cristo. Esse é o único, né, que nos leva à salvação. E para nos levar à salvação, temos que reconhecer Ele e andar no caminho dele. Que pode ter certeza que Ele irá nos conceder, né, a vitória de irmos morar com Ele no céu. O que não podemos é ficar andando aqui na terra nesse caminho de treva, né, dando ouvido ao pecado e acharmos que vamos morar no céu, que não vamos. Infelizmente, né, a palavra tem que ser falada a verdade, doa quem doer, mas siga quem quiser seguir. Porque se a gente não falar a verdade, a gente está sendo conivente, né? Eu não posso chegar numa pessoa que está toda errada ali, se ela virar para mim e falar assim, eu vou para o céu fazendo isso daí, eu vou virar para a pessoa e falar, olha, o que diz a Escritura diz que não. Quem sou eu para dizer quem vai para o céu ou não? Mas pelas atitudes, né, e o que a palavra do nosso Senhor diz, ela diz que esse tipo de atitude não te leva ao céu. Então é bom você corrigir. Então nós temos que ser sinceros nisso daí, porque está havendo muita pregação do evangelho mentiroso. Infelizmente, não deveria, né? O evangelho onde tudo aceita, não pode. Esse daí não é o evangelho de Cristo. A palavra de Cristo não mudou. As pessoas estão enganadas, achando que porque Jesus veio há 2025 anos atrás, que se fosse hoje ele mudaria, ele não mudaria. Porque para o nosso Deus é como se tivesse passado apenas 2 minutos, 3 minutinhos. Então vocês acham que em 2, 3 minutos ele mudaria a mente dele? Nunca. Ele continua sendo Deus, a palavra dele continua sendo a mesma. O ser humano é que está arrumando um caminho, né, de ir mais rápido para o inferno. Como? Achando que Jesus aceita tudo. Jesus não aceita tudo. A palavra dele continua sendo pura, continua sendo sagrada, e quem quiser ir morar com ele tem que respeitar o que diz a palavra dele. É como se você fosse na casa de alguém que tem uma regra, né? Na casa daquela pessoa não pode beber, não pode fumar, né? E aí você quer ir e você quer burlar isso daí. Não, você não pode burlar. Se você quer ir morar com aquela pessoa ou dormir na casa dela, você tem que respeitar a regra. Assim é a palavra do Senhor. Para ir morar com o nosso Senhor, existem regras que devem ser seguidas, não importa se é agora ou daqui 5.000 anos, a regra é a mesma. Ele é o dono da casa, é ele que impõe. Então é nós que temos que dizer se queremos ir morar com Deus ou se queremos ir morar com o inimigo. Se queremos morar com Deus,
temos que seguir a palavra dele, temos que seguir tudo que ele manda, e assim verdadeiramente estaremos morando com o nosso Senhor. Essa é a mensagem de hoje. Vou deixar aqui uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra, palavra de confronto, palavra que nos mostra, Senhor, que nós temos que estar andando no seu caminho verdadeiramente, que temos que te reconhecer como o único e suficiente Salvador, pois essa é a única forma de irmos morar com o Senhor no céu. Pois aqueles que não te aceitam, aqueles que não querem seguir seu caminho, infelizmente já estão condenado à morte eterna, a ir morar com o inimigo. Muitos não querem, mas também não querem andar no seu caminho. Por isso lhe peço que o Senhor coloque suas mãos poderosas e sempre oriente essas pessoas para que eles possam estar voltando para os seus caminhos enquanto há tempo. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém e amém. Essa é a mensagem de hoje, amados. Que Deus os abençoe.